Artigo 49. Aposentadoria por idade será devida. Inciso 1. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir, alínea A, da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data, ou até 90 dias depois dela. Alínea B, da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea A. Inciso 2. Para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Artigo 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo passar 100% do salário-benefício. Artigo 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho e imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Subseção 3. Da aposentadoria por tempo de serviço. Artigo 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino. Artigo 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de: inciso 1. Para a mulher, 70% do salário de benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 30 anos de serviço. Inciso 2. Para o homem, 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 35 anos de serviço. Artigo 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. Artigo 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente, as atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. Inciso 1. O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao regime geral de previdência social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. Inciso 2. O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Inciso 3. O tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo. Inciso 4. O tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social. Inciso 5. O tempo de contribuição efetuado por segurado, depois de ter deixado de exercer
atividade remunerada que enquadrava no artigo 11 desta lei. Inciso 6. O tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei 8.162, pelo segurado definido no artigo 11, inciso 1, alínea G, desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Parágrafo 1º. A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior regime de previdência social urbana, só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o regulamento observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 3º. A comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Parágrafo 4º. Não será computado como tempo de contribuição para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 56. O professor após 30 anos e a professora após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3 deste capítulo. Subseção 4 da Aposentadoria Especial. Artigo 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 e 25 anos, conforme dispuser a lei. Parágrafo 1º. A aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Parágrafo 2º. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. Parágrafo 3º. A concessão de aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante o período mínimo fixado. Parágrafo 4º. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Parágrafo 5º. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. Parágrafo 6º. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa. Permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Parágrafo 7º. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito a condições especiais referidas no caput. Parágrafo 8º. Aplica-se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no artigo 58 desta lei. Artigo 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário na forma estabelecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Parágrafo 3º. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no artigo 133 desta lei. Parágrafo 4º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. Subseção 5 do auxílio-doença. Artigo 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Parágrafo 2º. Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Parágrafo 3º. O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso. Parágrafo 4º. A suspensão prevista no parágrafo 3º deste artigo será de até 60 dias contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.
Parágrafo 5. Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. Parágrafo 6º. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. Parágrafo 7º. O disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta lei. Parágrafo 8º. O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.